Senhor no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Nós vamos ler o versículo 6, 7 e 8. Nós estamos na série A Força do Testemunho, a Ascensão de Jesus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Convido você nesse momento a dobrar a sua cabeça e se preparar para que o Espírito Santo de Deus vai falar com a igreja. Obrigado, Pai, por estarmos aqui nessa noite. Nós te agradecemos, nós te louvamos e bendizemos o teu nome por tudo aquilo que o Senhor é. Continua falando conosco nessa noite, ministra aos nossos corações, fala com liberdade, com poder, com autoridade, retira todos os empecilhos e que o teu Espírito possa estar reinando nesse local, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, eu falei da necessidade de sermos testemunhas e da necessidade da igreja ter experiência com o Espírito Santo. Eu expliquei e eu digo para os irmãos, na quinta-feira eu estou dando um estudo sobre Provérbios 17, versículo por versículo, nos aprofundando no significado do hebraico, o que realmente significa cada palavra. Muda muito o significado quando nós estudamos a palavra. E hoje em dia, nós estamos com tanta liberdade, com tantas possibilidades de estudar a palavra. Esses dias, ontem, minha esposa estava falando comigo que ouviu uma mulher falando, uma senhora falando, que cuidado, não confie no homem nem na força do seu braço. Ainda existem as más interpretações infantis dos textos bíblicos. E repito, quando a Bíblia fala sobre não confiar no homem, é não confiar na força do seu próprio braço. Não significa não confiar no outro homem. Isso é um erro básico de interpretação. Por que eu estou falando isso? Na semana passada, eu expliquei exatamente o que Jesus quis dizer, mas recebereis poder. A palavra poder, no grego, você pode até escrever no Google. Eu leio 3, 4 dicionários bíblicos, mas você pode botar no Google. O que significa poder do capítulo de Atos? A palavra ali escrita é dunamis. Significa capacitação, possibilidade, uma dinamite de possibilidade. Não é somente a palavra poder de poder, como muitas vezes nós ouvimos e entendemos. A palavra que ali Jesus está dizendo para aquele povo que estava amedrontado, estava inseguro, porque Jesus tinha morrido, eles ficaram um período muito isolados, depois Jesus aparece para eles, orienta eles e diz que vai embora. Então eles estavam preocupados com essa responsabilidade, que era levar a igreja adiante. Então Jesus falou: olha, vocês vão receber uma bomba de capacidade quando vocês receberem o Espírito Santo de Deus. É isso que a Bíblia diz. Não precisa titubear, vai lá no Google, escreve o que significa a palavra poder naquele texto, naquela forma no hebraico. Eu expliquei da necessidade, no grego, no Novo Testamento escrito no grego. Eu expliquei da necessidade de nós termos uma experiência com o Espírito Santo, e para isso nós precisamos entender 1 Pedro 1, 15 e 16, que é tornar santo, porque Deus é santo. Mais uma vez, a palavra santo, ela aparece de duas maneiras, porque um é separado, o outro é puro. Nós não temos a pureza de Deus. Quando Deus fala eu sou santo, ali está dizendo eu sou puro. E quando ele fala você se tornar santo, é separado. É a mesma palavra com dois significados. No português tem a mesma coisa. Mente e mente. A sua mente ela mente. A sua mente mente. Ou seja, a sua mente pode mentir para você. A mesma palavra
ela pode ter duas interpretações. Então, qualquer estudo básico, você vai entender do que está sendo colocado. Jesus está dizendo o seguinte: você precisa ter uma experiência com o Espírito Santo para dar testemunho. Na primeira mensagem da série, eu expliquei o que é testemunho. É falar de fatos que você viu ou vivenciou. Então, Jesus queria que nós fôssemos testemunhas, que a nossa vida, como está em 1 João 5, versículo 12, nós temos a experiência do testemunho em nós mesmos. O que Jesus queria é que eu e você tivéssemos uma capacidade explosiva de testemunhar aquilo que ele fez na nossa vida. E para isso, nós temos que nos tornar santos. Santo significa separados. Nós precisamos nos separar do mundo e nos tornar e ignorar as coisas do mundo. E aí sim o Espírito Santo vem sobre nós de uma forma especial para que nós possamos diariamente testemunhar. Não significa a teatralidade da fé, mas a vivência da fé, a vivência daquilo que o Senhor fez conosco. Eu terminei semana passada falando que nós somos curados para testemunhar a cura de Deus. Hoje, eu vou falar sobre ser testemunha em Samaria. Testemunhar em Samaria. Nós lemos no texto de Atos capítulo 1, versículo 8, que é conhecido da igreja, mas eu vou ler mais uma vez. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Você vai falar do fato que aconteceu na sua vida ou você viu, tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Jesus, dos últimos momentos, ele fala para os seus discípulos que eles seriam as suas testemunhas quando sobre eles viesse a capacidade dinâmica do Espírito Santo, explosiva do Espírito Santo, e eles iriam dar com possibilidade o testemunho em lugares específicos. E é mais interessante, quando Jesus foi assunto aos céus, foi exatamente assim o movimento da igreja. A igreja primeiro testemunhou em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria, depois se espalhou. Jerusalém, onde eles estavam, e era um centro judaico muito religioso, e naquele momento Jerusalém sofreu toda a influência de Jesus, tudo o que aconteceu, a crucificação, a ressurreição. Então, falar em Jerusalém era necessário para fortalecer a igreja, e nós vimos que nos primeiros movimentos da igreja, primeiro se converteram 3.000 pessoas, depois 5.000 pessoas em Jerusalém, e em Judéia se espalhou o evangelho rapidamente. Então, primeiro pregou-se em Jerusalém, onde os apóstolos estavam ali, depois em Judéia, que era a cidade ao redor, e várias cidades daquela região, mas agora eles precisavam testemunhar em Samaria. É interessante Jesus falar Samaria, meus irmãos. Nenhuma palavra de Jesus na Bíblia foi em vão. Ele poderia falar diversas cidades, tanto da Galiléia quanto da Judéia, tanto no norte quanto no sul. Ele poderia falar Decápolis, são 10 cidades, ele poderia falar diversas, mas ele falou especificamente Samaria. Samaria, para que você não, talvez você não saiba, ou você que saiba vai só corroborar, somar, Samaria era uma região de pessoas que tinham um comportamento, uma visão antagônica aos judeus das outras regiões. Ou seja, Samaria era um local de oposição. Quando Jesus ele foi para Samaria, os discípulos falaram: estamos indo para Samaria. Quando a mulher samaritana se converteu, criou um conflito para eles. A própria mulher samaritana, quando nós vemos, ela fala: como você, sendo judeu, fala comigo sendo samaritana? Eram povos completamente opostos. Jesus, então,
ele diz para os seus discípulos que eles receberiam uma autoridade, uma bomba de capacitação para que eles pudessem testemunhar Jerusalém, um local que já estava bem influenciado pelo Evangelho. Ali aconteceu a vinda do Espírito Santo, Judéia ao seu redor, mas também eles precisavam testemunhar para os seus opositores. Então, eles teriam uma missão muito dura, muito severa: testemunhar para os inimigos, aqueles que não concordam, aqueles que não veem da mesma maneira. Samaria. Jesus, ele não fala Samaria em vão. Tem um motivo porque a igreja precisava falar, testemunhar, não só em Jerusalém, não só numa área de conforto, mas também num local de conflito, onde há oposição, onde há inimizade. Samaria era um local que no passado fazia parte normalmente do norte de Israel, normalmente, mas depois da divisão entre o norte e o sul, depois que o rei Salomão ele morreu e o reino foi dividido, Samaria ele sofreu influência dos assírios. Eles se misturaram cultos, eles misturaram em casamento. Então os judeus olhavam para os samaritanos como um povo misturado, o que para eles era um pecado mortal. Eles não se misturavam de forma nenhuma. Tanto é que Pedro, quando ele vai na casa de Cornélio, que era um centurião romano, e que ele tem a visão do lençol, do que era imundo, que não é mais, ele fala para Deus: mas como é que eu vou me misturar com o povo que não é o judeu? O judeu, desde a sua essência, ele não se mistura. Os samaritanos, eles se misturaram. E também eles fizeram no Monte Gerizim um local de adoração com sacerdotes próprios, forma própria de adoração, e eles rejeitavam Jerusalém e os sacerdotes que ali foram instituídos pelo próprio Deus. Por isso que os samaritanos eles eram mal vistos pelos demais judeus, e os samaritanos também não gostavam dos judeus. E os judeus eles evitavam passar por Samaria, porque eles poderiam sofrer violência física. A inimizade estabelecida entre os samaritanos e os judeus, irmãos de nascimento, de religião, de povo, foi tremenda, que houve uma divisão, e os samaritanos se colocavam opositores dos judeus. Quando Neemias foi reconstruir as muralhas de Jerusalém, que foram destroçadas, de reconstruir toda a estrutura de Jerusalém, um dos grandes opositores dele chamava-se Sambalate. Sambalate, ele era governador de Samaria. Está em Neemias 4, versículo 1 e 2. Ele ia com os exércitos samaritanos para fazer oposição à construção de Jerusalém. Então Jesus, ele diz assim, fala para os seus irmãos de Jerusalém, já estão bem quebrantados por tudo que viu, por tudo que viram. Fala em Judéia, que são as cidades circunvizinhanças de Jerusalém, mas vai falar também aos samaritanos. Jesus, ele diz claramente que nós precisamos testemunhar, falar, viver, não só para as pessoas que convivem ao nosso redor e que aplaudem e que concordam com a nossa forma de viver. Mas Jesus, ele deixa claro da necessidade de nós testemunharmos para os opositores. Nós não gostamos de oposição.
Existem duas colocações claras da oposição humana e do nosso inimigo real, que é Satanás. Os opositores, além das suas dificuldades pessoais, eles estão claramente sobre o comando do mal e sob a orientação de Satanás. O opositor, ele tem um perfil claro. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque o opositor pode ser alguém muito perto de você. No seu trabalho, seu vizinho, na sua casa. Ele pode se opor a você, ele pode ser seu inimigo. E mesmo assim, você precisa testemunhar Cristo para ele. O opositor, ele tem um perfil egoísta, ele é invejoso, ele não mede esforços para dominar, mesmo que ele domine pelo vitimismo, ele se torna vítima, mas com o objetivo de dominar. Ele tem dificuldades de receber ordens, tem dificuldades com o não, ele tem dificuldades morais e no caráter. E quando nós estudamos o livro de Provérbios, como nós estamos estudando Provérbios, cada provérbio, cada colocação é dada para o povo de Deus. E quando nós vemos as palavras dadas para o povo de Deus, mostra que desde o Velho Testamento ao Novo Testamento existem pessoas que se denominam cristãs, denominam povo de Israel, povo de Deus, mas não são opositores. É muito complicado nós mantermos um padrão de testemunho quando nós sofremos com oposição. Nós preferimos Jerusalém e Judéia, pessoas que nos aplaudem, pessoas que dizem só sim para as nossas palavras, que elogiam os nossos feitos, que apoiam as nossas posições, mas a realidade é clara, meu irmão. O mundo não é assim. O mundo é decaído, cercado de pessoas decaídas, e essas pessoas elas podem se tornar facilmente suas opositoras, inimigas, contrárias à sua postura diante de Deus, à sua escolha espiritual. Ela se opõe e não claramente, muitas vezes, ela se opõe nos porões da vida. Hoje em dia, com os apps e com os messages, ela se opõe, e quando você observa, você está numa situação que você nem imagina. Hoje em dia, essas pessoas elas são classificadas como sociopatas, que têm dificuldades sociais e espirituais. E muitas delas se denominam religiosas, cristãs, pastores, membros. Elas colocam toda uma capa e falam toda uma estrutura religiosa, mas são opositoras. O opositor, ele pode ser da igreja ou fora da igreja, mas são pessoas que não conseguem aplaudir, ajudar você na sua caminhada. Paulo coloca claramente, e muitas vezes nós somos meninos, é mais fácil chorar com os que choram. Já falei isso diversas vezes, as pessoas explodem quando você está dizendo que você está doente, as redes sociais, eu estou doente, Deus é contigo, mas tem grande dificuldade de apoiar o seu sucesso. E algumas, elas podem não manifestar oposição, mas no fundo e no raso, elas se opõem de alguma forma à igreja, ao testemunho. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite. O que eles são não nos define.
Eles são opositores. Nós somos a Igreja de Jesus. E a Igreja de Jesus, ela continua com seu testemunho ilibado, indiferente de qualquer circunstância opositora. Jesus, ele fala para você nessa noite, vá para Samaria e continua testemunhando. Continua dizendo o que Deus é na sua vida, continua manifestando a glória de Deus na sua vida, mesmo vivendo sobre oposição. Jesus, ele teve oposição, ele tinha ali Judas, e não só isso, em muitos momentos, quando você lê a palavra, Jesus, quando está caminhando, os seus próprios discípulos, eles falam sobre os feitos de Jesus. Eles só vão entender que eles estão agindo como opositores quando eles se convertem, quando eles têm uma experiência espiritual com Jesus. Fora isso, nós precisamos aprender nesses dias decaídos que o mundo não pode me definir. É muito estranho quando alguém muda o seu comportamento, muda a sua forma de ser, muda a sua forma de falar, em pretérito da decadência do outro. O outro fez comigo e eu virei isso ou sou aquilo. O que os outros fizeram ou fazem ou estão agindo ou pensando, isso é uma questão deles com Deus. Nós precisamos entender, e sem conversa fiada, que nós precisamos continuar testemunhando em Samaria. Eu posso ouvir um glória a Deus nessa noite, igreja? Não é fácil, não. Mas é necessário. E Jesus, ele já tinha colocado dessa forma para nós. Os opositores, eles se manifestam de forma diferente. Existem, eu ressaltei, 3 formas da manifestação da oposição. Existem opositores que aparecem na nossa vida e nós não fizemos nada. São pessoas que desde criança, na adolescência ou na fase adulta, elas se levantam como opositoras por inveja, por mau caratismo, e logicamente com Satanás por trás, elas se levantam e você não entende por quê. Não entende por que no trabalho, seu marido, sua esposa, seu vizinho, você não entende, você não fez nada. Essa oposição que do nada acontece, como aconteceu com Neemias. Neemias foi reconstruir, se levantou Tobias, Sanbalat e Gesem, simplesmente para impedi-los de reconstruir Jerusalém. Quantas pessoas se levantaram contra Neemias depois que apoiaram esses três? Esses 3 encabeçaram. Mas diz a Bíblia que foi um exército de pessoas que se levantaram contra o povo de Israel, contra Neemias. Quanta oposição Jesus teve do próprio povo de Deus. Porque toda a estrutura dos sacerdotes era a estrutura ministerial da época. E eles se levantaram violentamente contra Jesus. E Jesus falava, eu não fiz nada. Eu só estou pregando o Evangelho. Por que vocês estão se opondo? Lógico que nós vemos que por trás desse povo há claramente a atuação do mal de pessoas que se levantam e elas se levantam com inveja, com maldade no coração e que você não fez nada. E que você olha e fala, por que isso? Ao longo do meu ministério, da minha vida, vou ficar aqui falando 10 horas de pessoas, de atitudes, nossa, de tantas coisas que aconteceram. E eu confesso para os irmãos que quando eu era novo no ministério, eu tenho 36 anos de ministério, ao longo do meu ministério mais novo, eu adorava fazer uma reunião, chamava para botar de cara a cara, você falou, você não falou, para envergonhar, para chamar atenção, para fazer aquilo ali. E eu fui vendo, ao longo do tempo, fui amadurecendo ao longo do tempo, que se eu quisesse servir a Deus como ministro, eu precisava estar preparado para a oposição. Eu precisava preparar a minha família para a oposição. Eu precisava me preparar, porque
Quando nós estamos pregando o evangelho, as pessoas olham para mim, o pastor está lá nos Estados Unidos, o pastor fez doutorado, a esposa dele, os filhos dele, ministro, tão bonitinho, olha a blusa do pastor. Você não sabe quanto eu caminhei, quantas lutas eu enfrentei e enfrento para estar aqui nessa noite. Não tem noção. Eu conversei esses dias, eu falo com tantas pessoas, quando as coisas são fáceis para mim, eu estranho, eu fico assim, para comprar uma lâmpada. É uma luta espiritual, uma guerra espiritual, é uma luta. Mas a pessoa olha o pastor e faz um pensamento, uma coisa maluca na cabeça, acreditando que é... Ah, meu irmão, um momento bom do pastor, dia do pastor e no aniversário, que as pessoas postam e agradecem. Ah, querido pastor, eu me lembro que quando eu era mais novo, eu ficava tão feliz. Eu cheguei um dia numa sala cheia de papel. Falei, ah, como me amam, oh Deus. Aprendi na vida que a minha missão é pregar o evangelho, cuidar das pessoas e que dentro desse processo existiriam pessoas que do nada se levantariam, mas o objetivo delas não era apenas me parar, não era pessoal, é espiritual. Na realidade, é parar o reino. Quantas pessoas foram paradas de ministério porque o outro falou, porque o outro amou, porque o outro. Graças a Deus, até aqui tem me sustentado o Senhor. Até aqui. Graças a Deus eu tenho uma igreja privilegiada, de irmãos e irmãs que lutam comigo e que batalham comigo lindamente. Sempre foi assim? Lógico que não. Lógico. Nos primórdios da igreja, onde eu era mais frágil, a oposição era velada, clara. E a pior de todas elas, eu estava conversando hoje com minha esposa, porque foi marcante. Uma irmã me procurou depois do culto e eu sentei do lado direito e ela falou que queria falar comigo. E ela, durante 3 domingos, ela se abriu como ela e uma outra irmã sonhavam em ver minha esposa morta, uma pedra branca, geladinha. E eu sentado, e eu olhava assim, eu disse, alguém está gravando isso? Não, porque não sou eu não, porque é a outra. O desejo dela era morte, uma morte natural. E eu olhando, e eu fiquei calado para que ela falasse tudo o que estava dentro dela. E eu perguntei, mas o que a minha esposa te fez? Nada. Mas não sou eu não, é a outra. Se você deseja servir a Deus e se posicionar diante do Senhor, se prepare. Existirão pessoas que vão se levantar do nada para tentar fazer você parar. Eu quero dizer uma coisa para vocês, triste, horrível. Já falei aqui nessa noite. Vi muitos pararem, muitos desistirem, muitos não aguentarem. E eu não estou aqui para julgar ninguém, não. Porque realmente não é fácil. Não é fácil suportar a oposição do nada. Existe uma outra forma de oposição, diferente dessa que pessoas se levantam do nada e falam, se levantam e você olha não é? E você fica, por que isso? Existe uma outra forma, que é a forma que eu chamo de oposição de Sansão. Sansão, ele sofreu uma oposição que destruiu a vida dele, e eu já falei isso na série sobre Sansão, mas ele chamou para a vida dele a grande opositora da sua vida. A mulher que ele trouxe para a vida dele claramente era opositora. Meu Deus! Cuidado, meu irmão e minha irmã. Você pode estar trazendo para a sua vida o maior opositor que vai destruir,
que vai destroçar com as suas emoções, com as suas finanças, com tudo. Cuidado. Cuidado com quem você chama para a sua vida. Muito cuidado. Sansão, ele, arrogante, acreditou sempre ficaria impune. Ele trouxe Dalila e era claro que Dalila estava tentando contra ele, tentando seguir uma atrás da outra, e ele brincando com o perigo. Quero dizer uma coisa para você nessa noite. Cuidado para você não trazer para a sua vida, para o seu ministério, para a sua casa, o opositor que vai te trazer grandes dores para a sua existência. E a terceira oposição é a oposição de pessoas que nós temos que lidar dentro da igreja, dentro do trabalho. Elas são oposições que não são tão veladas, mas nós percebemos que estão ali sempre com comentários e sempre com posição que se opõe à sua palavra. De forma tranquila, velada. Ele não é um opositor claro, não é um opositor que se chamou, mas que ele está ali sempre jogando no ar oposições contra você. Uma coisa é clara, que eu vou dizer uma coisa para você. Nós temos que continuar dando testemunho das 3 formas. Mesmo que alguém se levante contra você, claramente, do nada, mesmo que você tenha trazido, e mesmo que exista uma oposição velada, o seu testemunho em Samaria precisa ser o mesmo. Porque você não pode ser moldado pelos seus opositores. É você quem tem que continuar sendo o homem, a mulher, o jovem, cheio do Espírito Santo de Deus, no meio de Samaria. E por que eu não devo temer a oposição? Eu não devo temer a oposição. Não devo temer a oposição. Em Lucas, no capítulo 8, versículo 17, diz que nada ficará escondido. Versículo 17 do capítulo 8 de Lucas diz assim, 8:17. Nada há oculto que não há já de se manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Lucas 8:17. Quem é de verdade, e uma hora a verdade aparece. Eu posso ouvir um glória a Deus nessa noite, igreja? Quem é de verdade, a verdade aparece. Quem é de mentira, um dado momento a mentira aparece. Não tem jeito. Nós podemos enganar muitas pessoas por muito tempo, mas não a todo tempo. Com o tempo, a sua história, o seu legado, o seu testemunho, aquilo que você é, a manifestação do Espírito Santo de Deus na sua vida, as obras de Deus na sua vida, e as obras humanas e carnais, a conversa carnal, a conversa vingativa, o jeito maldoso, é manifesto. A verdade, ela se expõe. Não tem jeito. E sabe quem falou isso? Jesus. Lá no início da mensagem, eu disse que não tem uma palavra do Senhor Jesus que não tenha um significado real. Ele disse, e é assim, nada vai ficar escondido. A máscara, uma hora, ela cai. Já contei isso para a igreja, eu dava aula de canto, muitos anos atrás, e tinha um rapaz, não, ele era mais velho que eu, e ele era bonitão, ele tinha os olhos azuis, ele era um calvo, bonito, forte. Não temos ninguém assim, calvo de olhos azuis na igreja não, né? César, talvez? Falta os olhos azuis. E aí, eu dando aula para ele, eu ficava olhando, porque o olho dele era muito azul, grandão. Eu já contei essa história. Um dia, eu passando com ele, gente, o olho dele mexeu. E eu fiz assim, ai! Era lente. Não era olho azul, nada. Meu irmão, uma hora a lente cai. A mentira, ela se manifesta. A verdade vem à tona. Não adianta. E mais, quando nós abrimos a palavra do Senhor no livro de Isaías, versículo 54, capítulo 54 de Isaías,
no versículo 17. Isaías 54, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías 54, 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Então, glória a Deus aí, igreja. Não tem jeito, meu irmão, não tem contra o Senhor. Lógico que vai haver transtorno, lógico que vai haver, não tem jeito. Mas o Senhor se manifesta sempre ao nosso favor. Não tem jeito. Além da verdade se manifestar, a vergonha e tudo aquilo que se planejou vai ser manifesto. E no final, meus irmãos, em Romanos, capítulo 12, versículo 19, diz o seguinte: a vingança pertence ao Senhor. Vamos ler. Romanos, capítulo 12, versículo 19. Romanos 12, versículo 19 diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira. Você pode ficar irado, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, quando o Senhor diz para Carlos Augusto Caldas, vai lá e seja testemunha no meio da oposição, é porque eu sei que Ele está comigo e Ele sabia que Ele estaria com você. A você basta ser a testemunha, continuar testemunhando e falando para o seu esposo, que pode ser sua oposição, sua esposa, o seu filho, o seu vizinho, o seu trabalho, eu não sei quem. A você cabe apenas continuar testemunhando, expressando o que Deus é na sua vida e lembrando que Ele não pode te desanimar, Ele não pode te tirar do propósito de Deus, Ele não pode te tirar da visão de Deus, Ele não pode abalar a sua fé. A oposição, ela existe para nos fazer entender que o mundo jaz do maligno, mas que o Espírito Santo de Deus nos capacita para continuarmos a nossa missão, mesmo no meio de grande oposição. Ao longo do meu ministério, as oposições foram muitas. E eu confesso para os irmãos que quando não há oposição, eu estranho. Confesso que quando não há o não, eu estranho. Nós compramos isso daí há 2 anos atrás, um ano e meio atrás, daqui a pouquinho 2 anos. Já imaginaram quantas coisas já ouvi? Mas em todas elas, todas as oposições caíram por terra. Está aí o templo pago do Senhor. E a obra não parou um só dia. Um só dia. A mim e a você cabe amadurecer e entender que é meninice querer ser unanimidade. Chegar e todo mundo aplaudir. Todo mundo, ai que bacana, ai, você é maravilhoso, vai, ei! Jesus foi claro lá com os seus discípulos. Ele continua sendo claro para nós hoje. Você precisa ser testemunha em Jerusalém. Você precisa ser testemunha em Judéia, ambientes mais agradáveis, mas vai ser a testemunha em Samaria, local de oposição. E quando você estiver a ponto de explodir, ore. Quando estiver a ponto de desistir, ore. Mas não pare na missão que Deus tem dado para você. Que não seja nenhum homem, nenhuma posição contrária que consiga parar você ou fazer você desistir
daquilo que Deus tem para a sua vida. A essa igreja, a mim mesmo, a minha família e a todos, e principalmente no mundo espiritual, Deus é Senhor da minha vida. É Ele quem me faz andar e é Ele quem me faz parar. Nenhum homem, nenhuma posição, nada é o Senhor. Eu escuto e sou guiado pela voz dele. E sei que, por esses motivos, eu preciso testemunhar também em Samaria. Quando as pessoas são contrárias, espíritos contrários, tantas histórias que eu poderia contar aqui, todas elas foram vencidas. Para de ficar olhando para o opositor, a oposição, as coisas contrárias. A sua missão é só uma: continuar testemunhando. E dizendo para você mesmo, e dizendo para o seu comportamento a todo tempo: você não define o meu procedimento. Quem define o meu procedimento é Deus.